Olá pessoal, aqui é Carlos da CRJ, mais uma vez passando um vídeo com algumas dicas para vocês, tá? Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre a questão de ataques de aves a drones, né? E algum tempo depois eu fiz um serviço em um cliente numa região, a região de praia, em Matinhos, para ser mais específico, onde eu tive um ataque de algumas aves, né? E aí eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais dessa experiência, tá? Antes de mais nada, é importante você pensar que cada caso é um caso, tá? Então, não existe uma regra que vai funcionar sempre. Por exemplo, tem muita gente que utiliza fitas refletivas no drone para tentar espantar as aves, mas aparentemente isso não funciona muito bem. Um outro aspecto que também você tem que levar em consideração é o tamanho do drone. Quanto maior o drone, mais ameaçador ele é, e algumas aves se sentem meio desestimuladas a atacar, né? Por outro lado, a maior parte dos drones hoje em dia, os mais comuns, eles são os mini, são bem pequenos, então algumas aves se sentem bem à vontade para fazer ataques contra eles, né? Então, o primeiro fator é a questão do tamanho do drone. Outro ponto importante é que, dependendo do lugar onde você fizer a sua filmagem, você vai ter tipos diferentes de aves. Por exemplo, em áreas de porto, onde você tem carga e descarga de sementes, normalmente você vai ter bastante pombas, né? Elas vão lá se alimentar dos restos. Em áreas, em campos, você costuma ter carcarás, quero-queros, andorinhas, e cada tipo de ave tem um comportamento diferente, né? E é importante você analisar, antes de mais nada, que tipo de ave tem na região e os que podem representar risco para você. A maior parte dos ataques de aves são aves que se sentem ameaçadas ou sentem que você está invadindo o espaço delas, e também tem algumas que podem achar que o seu drone é uma presa, né? Então pode querer comer o seu drone, tá? Nós temos aqui na região, aqui no Paraná pelo menos, as aves mais comuns, os ataques mais comuns que a gente costuma ter são dos quero-queros. Quero-quero, normalmente eles atacam em grupos. Quando ele vê o drone, ele começa a gritar e começa a voar na direção do drone, fazendo voos rasantes contra o drone. À medida que ele vai gritando, outros quero-queros que estão próximos se juntam e começam a fazer um bando maior, fazendo essas investidas contra o drone. Normalmente, eles não vão se chocar com o drone, tá? Mas nessa hora, é muito comum que o piloto se assuste e avance o drone, ou tente ir para trás, fazer algum movimento que acabe causando a colisão, você acaba batendo com o quero-quero, e aí acaba machucando a ave e derrubando o drone. Então, eles costumam voar numa altura relativamente baixa, entende? Então, qual que seria a minha recomendação? Primeira coisa, eu vou voar numa determinada área, subo o drone, sei lá, uns 5 metros e aguardo alguns momentos. Normalmente as aves que estão na região, elas já vão perceber o som, elas já vão perceber que tem alguma coisa diferente e já vão se pronunciar. Então, por exemplo, se você tiver um quero-quero, eles já sobem, eles já começam a gritar, já começam a fazer os voos rasantes. E também já começa a fazer essa manobra de atacar, fazer as investidas, chamar outros quero-queros para ter um grupo maior para fazer essas investidas, né? Então, se você subir uns 5 metros, aguarda um pouquinho, você vai ver, opa, eu tenho quero-quero aqui. Aí você vai ter que decidir, ou você desce, ou você ignora, né? Logicamente, se você for ignorar, é recomendado que você faz o teu voo, mas a hora que eles estiverem perto, você dá uma parada, entende? Então, evita fazer movimentos bruscos que você pode acabar colidindo com eles. Ou então você sobe. Normalmente, acima de uns 20, 30 metros, o quero-quero ele não vai ter mais interesse em você, ok? Na medida que você subiu, por exemplo, essa imagem aqui que vocês estão vendo no fundo da tela, ela já está numa altura em que os quero-queros não vão mais incomodar, entende? Então você já sobe e fica nesse nível ali, tá? Se precisar trabalhar abaixo de 20 metros, então toma bastante cuidado e evita fazer movimentos bruscos, tá? Nessa altura também, a gente tem pombas. O principal problema das pombas realmente é que elas andam em bando. Então, como eu falei, você vai num lugar onde tem várias pombas se alimentando e de repente elas veem o drone, elas se assustam, elas vão fazer uma revoada e vão sair todas voando de uma vez só. Elas não vão te atacar,
mas no meio daquela confusão toda, elas podem acabar batendo e derrubando o drone, que é muito comum. Então, se você vai fazer um voo numa área que tem bastante pombos, mesma coisa, sobe o drone um pouco, chega perto, espera elas se movimentarem, fazerem a revoada, e aí você faz a tua gravação. Não corra o risco de, durante o voo, aconteceu a revoada e acabar ocorrendo uma colisão. A gente tem periquitos. Periquitos, eles costumam atacar, se eles se sentem que você está próximo de uma área deles, eles podem atacar. Falcões, águias e carcarás, dependendo do tamanho do drone, eles podem entender que é uma presa ou que você está tentando invadir a área deles. Nesse caso, realmente, não é bom voar perto, eles podem acabar derrubando. E se você precisar de voar, voa com atenção, sempre observando a ave. Viu que ela está se aproximando de uma boa distância, já você desce. Ou, se for o caso, sobe. Nesse tipo de situação, você tem que lembrar que a ave sempre vai fazer um voo mais rápido na horizontal. E o drone consegue normalmente subir muito mais rápido do que a ave. Então, uma forma de fugir com uma certa eficiência é subir rápido. É um confronto assim que não, você tem que avaliar se vale a pena, né? Então é melhor evitar essas situações, tá? Você vê que a ave está vindo, fez a tua tomada, desce ali para uma altura de segurança ou sobe para um ponto de segurança e depois continua o teu trabalho. Tá? Logicamente, se você pegar um carcará que ele chegar à conclusão que o seu drone é comida para ele, não vai ter jeito. Você vai ter que descer o drone e vai ter que esperar, ou alguma situação que ele vai embora, ou algo do gênero, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Outra situação, por exemplo, a gente tem lá algumas aves que param em árvores. Também é a mesma situação. Eu já vi bando de chupins, né, parados na árvore. Também, se você for voar próximo, eles podem acabar voando de uma vez só e acabar colidindo com o drone. Eu já fiz voo, por exemplo, num aterro sanitário. É o pior lugar do mundo para esse tipo de coisa, porque você tem literalmente milhares de aves, né? E milhares de aves com comportamentos diferentes, né? Então você sempre tem que estar voando, observando a atitude das aves, se elas vão se comportar, se alguma vai atacar, se vão fazer uma revoada, se elas vão tem risco de bater, e se preparar para ter um plano de ação, né, para você saber o que fazer em caso de um ataque. Tá? Então, como eu disse, o importante é você ter um plano de ação. Aqui vão 5 cuidados para evitar problemas com aves durante os voos. Primeiro, faça uma observação prévia do local, tá? Ou seja, sobe um pouco, sobe uns 5 metros, dá um tempinho e verifica se alguma ave vai gritar, se vai atacar, o que elas vão fazer. Elas normalmente vão se pronunciar. Número 2, evite voar próximo de ninhos ou locais com alta concentração de aves. É melhor, na medida do possível, tente evitar esses locais. Número 3, suba para altitudes acima de 40 metros sempre que possível. Se você tem aves no local, elas normalmente não vão te incomodar acima de 40 metros. Número 4, evite movimentos bruscos que possam atrair a atenção das aves ou causar colisões. A ave vai fazer um ataque, você faz um movimento bruto, às vezes ela só queria te intimidar e você acaba colidindo. E número 5, ao perceber uma ave ou um bando se aproximando, suba ou recue lentamente, evitando os voos rasantes. Com essas dicas, né, você reduz os seus riscos, garante voos mais seguros, tanto para você quanto para as aves, né? E o mais importante é você sempre ter em mente que o bom senso vem em primeiro lugar. Você sobe, analisa a situação, você vê que tem um risco, pensa, tenta evitar, tenta fazer o voo em outro lugar, identificar, monitorar e minimizar os problemas. Joia? Se esse vídeo de alguma maneira foi útil para você, eu peço que você se inscreva no canal e dê seu gostei. Um abraço e até a próxima.